Bom dia, paz do Senhor Jesus. É um prazer muito grande, eu fiquei muito feliz, com mais um convite de vocês. E estamos aqui, para dividir um pouquinho daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, assim como a Aline dividiu nessa manhã, o que o Senhor tem colocado no coração dela. Como a Aline falou, a revista de vocês é, assim, muito boa realmente, porque fala sobre conflitos da vida, as coisas que nós estamos sujeitos a viver, a experimentar. Ou, se não estamos vivendo naquele momento, tem alguém do nosso lado vivendo. E, com certeza, se é alguém que a gente ama, se é um irmão em Cristo, a gente ama, a gente está aqui com ele. E o nosso desejo, muitas vezes, é de ajudar. E, às vezes, a gente não consegue entender exatamente como ajudar. O que eu devo dizer? O que eu não devo dizer? Como eu devo agir? Como eu não devo agir? Como ajuda e como atrapalha? Então, para falar um pouquinho sobre depressão, eu peguei o fundamento da depressão, a base da revista de vocês, e trouxe algumas questões práticas, para a gente pensar um pouquinho e conhecer um pouquinho. Acredito que muita gente já deva, inclusive, conhecer. Eu estava falando para o meu marido, acho que eu vou falar uma coisa que muita gente já tem experiência, porque sempre tem alguém, gente, perto da gente, passando por um dilema desse da vida. Se não é a gente, é o nosso irmão. É o nosso filho, é o nosso vizinho, é a nossa irmã, é a nossa prima, a nossa tia. Então, a gente experimenta e vivencia junto, gente? Porque quando a gente ama, a gente sente junto com o nosso irmão. Então, a gente quer aprender para ajudar o nosso irmão. E a gente precisa ser ajudado em outros momentos também. Então, eu falei para meu marido até, puxa, eu acho que até vou falar algumas coisas que já são bem comuns, bem práticas. Mas eu acho importante, inclusive, se a gente já sabe, estar relembrando, essas coisas importantes. Então, o tema da lição é resposta bíblica à depressão. Eu não vou estar lendo com vocês toda a lição, como na outra vez que eu estive aqui, porque, então, se vocês depois vocês podem fazer essa leitura. Quem não fez ainda, faz a leitura, porque é maravilhoso. E eu fiz assim, fiz um resumo, para a gente acompanhar junto, e logo em seguida as práticas. O que a gente pode falar, o que a gente deve falar, como a gente pode agir com uma pessoa que se encontra em depressão. E até para identificar. Eu estou no processo depressivo? Será que eu estou no início? Existe uma depressão rápida, que passa mais rápido? Existe uma mais aprofundada? A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para começar, vamos ver o texto básico. Eu acho que é o texto básico, deixa eu ver aqui se é o básico. É o versículo-chave e o versículo-chave. Salmo 42, do 1 ao 11. É todo o Salmo, Vamos estar lendo juntos, porque o livro de Salmos, ele é repleto para nós, das emoções humanas. As emoções humanas, as dores humanas, os traumas humanos, as dificuldades humanas que nós temos vivido nesse tempo de hoje, é muito retratado para nós no livro de Salmos. Da última vez que eu estive aqui, eu trouxe algumas pessoas da Bíblia que tinham passado por ansiedade e pânico, que foi sobre o que a gente conversou. E não é diferente com relação à depressão. Algumas pessoas, alguns heróis, que a gente tem como heróis da Bíblia, já passaram por depressão. Isso faz parte da vida humana, Então, no Salmo 42, que é um salmo dos filhos de Corá, vai dizer para nós: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava como uma multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei.
A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no Monte Mizar. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia. E de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar, e o seu Deus, onde está? Por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse salmo relata para nós uma dor profunda que o salmista está vivendo. Ele não sente mais a presença de Deus. Ele pergunta, onde está o meu Deus? As minhas lágrimas, que é o que eu tenho dia e noite, que é o que me alimentam dia e noite, elas me lembram que eu não consigo mais ver onde está o meu Deus. E a minha alma se pergunta, e eu me pergunto, onde está o meu Deus? E os meus inimigos me perguntam, onde está o seu Deus? O que é isso, gente? É um momento depressivo. É um momento de tristeza profunda. E nesses momentos que a gente está muito triste, muito angustiado, a gente tem dificuldade, sim, de sentir a presença de Deus. De sentir que Ele está ali. E aí a palavra vai dizer para nós, aí precisa haver o seu culto racional. A gente não precisa sentir Deus para que Ele esteja presente. É bom demais sentir a presença de Deus. A gente ama, a gente adora, a gente louva, a gente levanta as mãos. Eu sou assim, sanguínea, né? Eu sou bem acalorada. Eu sinto a presença de Deus assim e expresso bastante, né? Porque faz parte do meu temperamento. Mas tem momentos de tristeza e de angústia que a gente não consegue sentir. Não sei se os irmãos já viveram isso. Mas tem dia que você se ajoelha para orar, ou em algum momento você está orando, e você não sente. Só que a palavra nos instrui que o nosso culto também deve ser racional. Eu sei que o meu Redentor vive, disse Jó. Ele não sentia, sabe o que ele sentia? Dor, angústia, medo, tristeza. Ele só sentia isso. Mas ele sabia que o Redentor dele estava vivo. E nós sabemos que o nosso Deus não nos deixa sozinhos. Mesmo quando a gente não está sentindo, mesmo quando a tristeza, a angústia tomou conta do nosso coração e da nossa alma, a gente pode não sentir, mas a gente pode ter certeza que Ele está ali, sim. Que Ele está conosco, sim. É promessa dEle. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Até que Ele venha e reine sobre a terra. Ele está conosco. Ele estará conosco. Então, o que o salmista coloca aqui é justamente isso. Eu não estou sentindo, mas eu me lembro. Eu me lembro quando eu estava em festa com a igreja, com a multidão, indo adorar, indo louvar. Eu me lembro, e eu sei que um dia isso vai voltar. Eu sei que novamente eu vou te sentir, meu Senhor. E eu sei que o Senhor está comigo, embora a minha alma se pergunte, cadê o meu Deus? Onde Ele está? A minha alma se pergunta, os meus inimigos se perguntam, a tristeza me faz perguntar, as minhas lágrimas dia e noite me fazem perguntar isso. Mas eu sei que Ele está comigo, mesmo que eu não sinta. Então, a tristeza profunda que esse salmista apresentava aqui é descrita para nós. A alma humana, ela expressa as emoções. A alma é representada na palavra, em todos os lugares, pelas emoções.
E ele fala, porque está batida, ó minha alma. Ou seja, porque eu estou triste, porque as emoções estão tomando conta de mim nesse momento. Por quê? Porque eu estou entristecido, porque eu estou angustiado, porque eu estou depressivo ou em depressão. Ah, então quer dizer que toda vez que eu estou triste, eu estou depressivo? Não, não. Existem tristezas específicas que a gente sente em momentos específicos e elas logo passam. A gente resolve um conflito, uma situação difícil e aquela tristeza vai embora por aquele motivo. Tristeza é uma emoção, né, gente? E como toda emoção, ela é passageira. Ela passa rápido. O que acontece? Quando ela dura um pouco mais, no caso da tristeza, ela vai se tornando a angústia, que vai causar a depressão, que também tem níveis. Leve, moderada e mais aprofundada, mais grave, né? Mas que deixa a pessoa extremamente sem condições de reagir a nada. Não é que a pessoa não queira reagir, não é que a pessoa não queira se levantar, não é que a pessoa não queira tomar um banho, vir para a igreja, orar. Ela não consegue. Ela não consegue. E por que será que isso acontece? Partindo para a parte da ciência, né? Tem vários fatores que podem causar a depressão mais aprofundada. As questões fisiológicas, por quê? O nosso corpo, né, ele produz hormônios, ele produz várias outras substâncias para que ele funcione de maneira natural, normal. Né? Um dia a gente está triste, um dia a gente está feliz, isso é emoção, vai passar rápido. Mas o nosso corpo, ele produz tudo isso. E quando o nosso cérebro não está produzindo aquilo que deveria produzir, aquela, vamos colocar assim, aquela substância que ela deveria produzir para trazer alegria, eu posso ter uma depressão de causa física. Porque o meu cérebro não está produzindo aquela substância que deveria. Por quê? Por causa de um conflito que não foi resolvido. Por causa de uma situação vivida há um tempo atrás na sua vida, que não foi resolvido, que não foi solucionado. Questões da infância, gente, que muitas vezes voltam. A gente lembra e relembra. A gente usa até uma expressão. Mamãe usava muito essa expressão. Inclusive, falando em mamãe, eu lembrei, gente, a minha mãe, ela se converteu aqui nessa igreja. A irmã Cirlei, não sei quem conhece. Só os mais antigos, né, conhecem. Ela se converteu aqui nessa igreja. Irmãozinho deve lembrar dela, né? Então, ela se converteu aqui nessa igreja. A primeira igreja que eu frequentei, que eu estive, igreja evangélica, foi aqui. Olha só que interessante, né? Eu vim aqui há muitos anos atrás, né? E aquela irmãzinha ali, eu lembro dela também, há muitos anos atrás, né? Você lembra da irmã Cirlei? Ah, então, eu lembrei dela. Quando eu era criança, eu frequentava aqui a igreja de vocês, né? E fazia parte daqui. Meus primeiros passos foi aqui, junto com a minha mãe. Até me emociono. Porque a minha mãe adorava o Senhor maravilhosamente. Ela louvava muito, né? Hoje ela está com a vozinha bem fraquinha. Ela não consegue mais cantar, porque ela teve um AVC e comprometeu a parte motora, ela é acamada, né? A gente cuida dela hoje, mas ela continua. Inclusive, semana passada, eu estava com ela, né? No domingo, a gente fica nos cultos e a gente fez o nosso culto, né? E ela cantou bem baixinho, a voz dela já foi embora. Uma nova fase da vida, um novo momento de dificuldades, de lutas, que faz parte da vida, né? Ela já passou pelo processo de depressão durante muitos anos. Estivemos ali com ela nesse processo. Enfim, mas eu lembrei da minha mãe porque eu estava falando, né, da questão de lembranças da infância. E vocês, essa igreja aqui faz parte também da minha história, da história da minha mãe. Depois ela foi lá para o Porto e eles abriram a congregacional lá do Porto, né? E minha mãe fez parte disso. Inclusive, ela recebeu uma plaquinha lá, né, de patrimônio cultural, histórico e cultural, que fez parte da igreja. A pessoa é patrimônio histórico-cultural, que fez parte da fundação, né, daquela igreja lá. Enfim, um pouquinho da história. Mas
às vezes, questões relacionadas à infância. Eu lembrei da minha mãe, porque minha mãe falava muito, eu estou remoendo essa situação, eu estou remoendo essa situação, né? A gente já ouviu essa expressão, estar remoendo. Por que a gente fica remoendo uma situação? A gente fica remoendo uma situação quando a gente não consegue resolver. E aí a gente fica remoendo. E aí a gente deixa para lá. Sabe aquela questão? Deixar para lá? Se você deixou para lá, mas está resolvido em você, está tudo bem. Só que se você deixou para lá, mas não conseguiu solucionar e resolver, a emoção que ficou daquele momento, que não foi resolvido, lá na frente, 20, 30 anos depois, pode te causar algum transtorno, pode te trazer algum dano. Então, os nossos conflitos da vida, eles precisam sempre ser solucionados, conversados, pedir perdão, ser perdoado, perdoar o outro. Isso é necessário para uma vida saudável. E nós, como cristãos, aprendemos isso com o nosso Senhor. Se você tem algo contra o teu irmão, ou melhor, a palavra ainda diz, se o teu irmão tem alguma coisa contra você, não vai e não entregue a tua oferta, sem antes se consertar com ele. Detalhe, olha, não é porque você está com raiva do teu irmão, é o teu irmão que tem alguma coisa contra você. O que eu tenho com isso? Eu tenho com isso que eu preciso resolver esse conflito. Pelo reino, pelo meu Senhor, pela minha saúde emocional, para que eu esteja em comunhão com o meu Senhor e com os meus irmãos. Gente, conflitos entre irmãos, a coisa mais natural. A gente é gente, só que a gente não pode deixar para lá e nem ficar remoendo. A gente precisa resolver. E, Aline, mas às vezes eu não consigo porque eu não sinto que eu preciso perdoar, eu não sinto que eu preciso resolver. Às vezes a gente não precisa sentir, a gente precisa agir. A gente não sabe que vai fazer bem para a gente? Se você não consegue, vai para o Senhor. Senhor, me leva até esse lugar. Monta ali, Senhor, a situação para que eu resolva. Se eu não consigo ser intencional em resolver, monta a situação para que seja resolvida, Senhor. Me ensina, me orienta, me instrui. Enche o meu coração de amor pelo meu irmão. Enche o meu coração de amor pelas pessoas com quem eu convivo. Porque assim, eu vou priorizar o reino e vou deixar o meu orgulho para lá, a minha razão para lá no sentido de estar tratada, né, gente? Para lá nesse sentido. Eu vivo muito isso no meu dia a dia, muitas vezes, porque como eu sou sanguínea, eu quero resolver logo as questões. E tem pessoas que precisam de um tempo para resolver depois. Então, eu preciso lidar com isso. Mesmo que seja depois, precisa ser resolvido. Tem gente que não quer resolver, quer deixar para lá. Não é? E aí, como eu faço se eu preciso resolver? A pessoa não quer resolver comigo. Eu preciso resolver com o Senhor. E continuar me relacionando com aquela pessoa. Porque isso vai fazer com que eu tenha emoções que possam me adoecer. Quando as emoções são passadas e não são resolvidas, a emoção não amadurece. Nós amadurecemos, mas as nossas emoções não amadurecem. Do jeitinho que você sentiu naquele dia, naquela hora, quando você tinha 15 anos, você sente novamente com 40, com 50. Embora você esteja maduro e a situação seja outra. A sua emoção, o que você sentiu, o seu sentimento vai ser igual. E vai te trazer as mesmas dores, as mesmas angústias, as mesmas sensações que não são boas. Então, por isso, a gente precisa, sim, tentar, na nossa vida, resolver o quanto antes, né, as nossas questões. Bom, agora, especificamente, o que é a depressão? Até trouxe um slidezinho ali. A depressão é uma condição clínica multifatorial. Quer dizer, as causas, os sintomas, a gravidade, a frequência é diferente em cada pessoa. Tem a ver com um problema de saúde que envolve elementos genéticos do corpo, pode ser, como eu já falei, né? Por exemplo, as mulheres, quando elas passam pelo período da menopausa, gente, como eu já falei aqui da outra vez, né?
os hormônios não são demônios, mas eles parecem. Tem hora que a gente quer repreender e mandar sair, porque, gente, é uma loucura. Os hormônios influenciam no nosso temperamento, nas nossas atitudes. A gente, às vezes, não reconhece quem a gente é, por conta de alterações hormonais. Então, as alterações hormonais podem causar depressão? Sim, porque elas vão modificar a química natural do cérebro, a química natural de como a gente funciona. Então, os hormônios podem causar depressão, sim. É um tipo de depressão fisiológica, de origem que envolve, de fato, o problema de saúde. Alguma coisa no seu aspecto físico mesmo não está indo bem, que vai alterar alguma coisa no seu cérebro, a alteração química do cérebro. Como resolver? Geralmente, esse tipo de depressão é identificado, precisa se identificar, porque a pessoa vai fazer um monte de exame e vai identificar, está faltando hormônio tal, 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 reposição hormonal disso, melhora. Dependendo do caso, precisa tomar, sim, um antidepressivo, que vai ajudar nessa organização, tá? E nessa química do cérebro. O cérebro vai voltar a ter a sua química natural. E a pessoa vai sair desse quadro. Gente, estou me sentindo triste, mais abatida que o normal, não quero fazer nada. Se acontece isso de vez em quando, um dia ou outro, normal, gente. Tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente não quer levantar da cama. Todo mundo, gente, todo mundo. Tem dia que a gente não quer, a gente não está com vontade. E acontece. Mas se é um dia, 2 dias, um períodozinho, beleza. Se isso perdurar, se você não estiver conseguindo continuar, procura um médico. Primeiro, para fazer o check-up e saber como é que anda a saúde, para saber se é alguma coisa hormonal, algum distúrbio hormonal. Se a gente procura logo, gente, a gente não chega a ter uma depressão profunda. Nenhuma depressão começa profunda, ela começa leve. Só que muitas vezes a gente não valoriza os sintomas, a gente não acolhe. Lembra que a gente conversou sobre o acolher? A gente não acolhe os sintomas, a gente não diz, estou sentindo muita tristeza, estou angustiado, e procura ajuda, e fala com alguém, e se expressa. Então, primeira parte, né? E primeiro tipo de depressão, a fisiológica mesmo, que tem a ver com elementos genéticos do corpo. Outra coisa, a depressão ela também pode ser de origem genética no sentido de ser familiar, gente. Não é uma maldição familiar, mas tipo assim, se alguém da tua família teve, outra pessoa teve também, há a probabilidade de você também passar por esse quadro, dependendo de como você lide com cada coisa. O que acontece? Sabendo disso, então eu sei que eu vou passar pela depressão. Não, gente, sabendo disso, você vai prevenir. Quando você sabe que algo pode acontecer, a meteorologia ela existe para quê? Para prevenir. O quê? Eu vou prevenir o vento? Não. Vou prevenir a chuva? Não. Eu vou saber como me proteger do vento e da chuva, do sol. Eu vou me preparar para sair no sol, no vento, na chuva. A meteorologia faz isso. Então, a prevenção é a mesma coisa. Então, eu tenho probabilidade de ter depressão? Eu tenho. Inclusive, eu passei já por umazinha assim, foi leve, foi rápida, foi passageira, porque, né, eu entendi, acolhi, fiz aquele processo todo e rapidamente passei por ela. E o que acontece? Quando a gente sabe que tem a probabilidade, eu tenho porque minha mãe teve, outras pessoas da minha família têm, na minha família, sim, tem bastante probabilidade. Então, o que eu tenho que fazer? Me perceber, me autoconhecer. Perceber quando eu não estou bem, quando eu estou entristecida, e se isso vai durar mais tempo. O que está mudando em mim? Eu preciso perceber e procurar ajuda. E falar, gente, enquanto eu me calei, a palavra diz, enquanto eu me calei, os meus ossos se adoeceram, se encolheram dentro de mim, os meus ossos sofreram. A palavra de Deus diz isso. Enquanto eu me calei, eu sofri. Enquanto eu me calei, eu não fui curado. A palavra nos diz que quando a gente confessa, inclusive, o nosso pecado uns para os outros, a gente recebe cura. Quando a gente confessa para o Senhor, a gente recebe perdão. Quando a gente confessa uns para os outros e ora uns pelos outros, a gente recebe cura. Então, fale. Não é para falar para todo mundo, não, mas encontrar alguém em quem você confie e converse.
e desabafe, e se abra, e chore, e peça oração, e peça ajuda. E isso vai te ajudar. E foi o que aconteceu comigo. Eu fiquei um tempo, uns dias, na verdade, chegou a ter meses. Uns 2 meses, mais ou menos, eu não lembro mais ou menos. Foi um tempinho assim, bastante não, foi curto. Mas foram alguns meses. Gente, eu me levantava, obrigada. Eu ia trabalhar, obrigada. Eu fazia tudo o que eu tinha que fazer, obrigada. Eu costumo dizer que, para mim, esse período que eu vivi a depressão, é como se a vida perdesse o sabor. Sabe, tudo que eu literalmente comia, não tinha gosto. A comida que eu mais gostava, eu comia, não tinha sabor. E aí eu, inclusive, engordei bastante, porque eu queria comer. Eu queria encontrar o sabor que eu tinha perdido. Eu queria encontrar o sabor novamente. Tudo que eu gostava de fazer, não tinha graça. Eu até falava para o meu marido, se me chamarem hoje para ir para Miami, passar o final de semana, um mês, eu digo que eu não quero ir. Se me disser que vão me levar para, sei lá, para Paris, para França, um lugar que eu gosto de viajar, para Recife, que eu amo, para lá, vão. Não quero. Sabe, nada satisfaz. A depressão te leva para um lugar de baixa. É baixo, tudo ali é baixo. A tua vontade é baixa de tudo, inclusive de viver. Ai, eu não posso pensar nisso porque eu sou crente. Sim, gente. Mas a gente pensa. A gente é gente. Jó, ele disse que ele amaldiçoou o dia em que ele nasceu. Por tanto que ele estava sofrendo. E ele não pecou com isso. As condições dele naquele momento não permitiam ele agir de outra forma ou pensar de outra forma. Não é que ele não quisesse, que ele quisesse pensar nisso. É que ele não conseguia pensar de outra maneira. A condição cerebral não está funcionando para que a gente pense de outra maneira. Então, a gente vive, sim, a baixa, total, em tudo. A gente perde o sabor pela vida, pelas coisas, pelas pessoas. A gente não quer fazer nada. A comida, cuidar de filhos, a gente não quer nada. E eu faço terapia há muitos anos, naquele tempo eu estava fazendo também, mas não estava assim, funcionando como comigo, né? Vamos dizer assim, não estava funcionando, eu precisava de algo a mais. Só que a minha questão, eu vivi um pouquinho a depressão por conta de algo que o Senhor precisava tratar comigo, especificamente. Nas minhas emoções, na minha vida, sabe? E toda vez que eu ficava em casa, nos dias que eu não ia trabalhar, eu ficava jogada, eu chorava. Clamava ao Senhor, pedia a Deus, me ajuda, manda alguém aqui, Senhor. Manda uma amiga assim aqui, Senhor. Senhor, que minha amiga passe aqui, ela mora aqui perto da minha casa, que ela passe aqui, que ela venha aqui, que ela venha orar comigo, que ela venha... E Deus falava para mim, eu não vou mandar ninguém aqui. Você vai chamar. Você vai falar com alguém. Você vai pedir ajuda a uma amiga sua, alguém que você conhece, e vai colocar tudo isso para fora. Mas eu não quero incomodar. Eu tenho essa questão, gente. A minha dificuldade não é nem desabafar, falar de mim. Eu não tenho problema com isso. Mas eu tenho uma questão ainda muito para ser resolvida com relação a incomodar. Sabe? Eu cresci, minha mãe dizendo assim, não vai na casa de fulano que vai incomodar. Não vai na casa de ciclano que vai incomodar. Não quero ajuntamento aqui, porque é muita confusão. A questão de incomodar, cara, isso ficou em mim. Eu tenho dificuldade de fazer visita. Nunca que eu chego na casa de alguém, de repente, só se Deus disser, né, Aline? De vez em quando a gente chega assim, olha, eu vim aqui para isso, né? Uma coisa específica. Mas assim, Aline, vem aqui tomar um café. Eu não vou fazer isso. Eu tenho dificuldade de ir até as pessoas e pedir ajuda e pedir socorro, não pela dificuldade de expressar isso, mas pela dificuldade de incomodar, a questão do incômodo. E Deus queria tratar isso comigo. Você vai incomodar sua amiga. Você vai chamar ela. E foi nesse dia que eu estava lá chorando, mandei mensagem para a amiga. Amiga, você está em casa? Ela mora perto da minha casa? Estou sim. Eu quero te incomodar hoje. Eu preciso de ajuda.
E aí, ela foi na minha casa, ficamos horas conversando, chorando, orando. Gente, impressionante. Eu levantei dali outra pessoa. Levantei dali outra pessoa. Na verdade, eu voltei a ser quem eu sou, né? E eu passei por esse processo todo. Foi curto, não foi uma depressão profunda, foi uma coisa que passei rápido. Era algo que eu precisava ser tratada com relação ao que aconteceu lá na minha infância, a maneira que eu estava lidando com as situações lá na minha infância. Então, tem a ver, tem relação, né? Então, esse tipo de depressão é uma depressão física, fisiológica. E existe também a depressão psicológica, né, que está relacionada aos traumas, a coisas que a gente vivenciou e que ainda reflete na nossa vida também. Na verdade, essa que eu passei foi mais psicológica, porque tem relação com o que eu vivenciei, né? Mas, de todas as maneiras, tanto as que têm relação com traumas ou que é alguma coisa no nosso físico, ela altera a química do nosso cérebro. De toda maneira, gente, a química do nosso cérebro é alterada. De todas as maneiras. Então, o que fazer, então, para que a química do cérebro volte a funcionar? Se a depressão for profunda, precisa de medicação. Precisa de medicação e acompanhamento terapêutico. Além da medicação, acompanhamento médico, de um psiquiatra e de um psicólogo, de um psicanalista, que vão te ajudar a lidar com a situação. Às vezes, só o acompanhamento terapêutico, dependendo do caso e da gravidade, não vai funcionar como deveria. Por quê? Porque você precisa organizar essa química do cérebro. Se tiver uma falta muito grande ali, só a medicação atua na química do cérebro de maneira mais potente e de maneira mais efetiva quando a depressão é profunda. A química do cérebro ela pode ser modificada também por terapia, sim, mas de maneira mais a longo prazo e mais lentamente. Uma depressão leve, uma depressão moderada, a química do cérebro é alterada, sim, pela terapia, por você falar, por você conversar, por você se expressar, né? E tem as questões espirituais, que o Senhor precisa tratar conosco, né? E que a gente, às vezes, não quer tratar, não quer lidar. Questões que a gente guardou lá no fundo do peito e não quer resolver. Pode, sim, gerar culpa, gerar angústia, gerar medo, e isso tudo pode gerar a depressão, né? E de onde veio esse termo, né? O termo depressão, ele é originário da geografia. Quando a gente está lá no primário, a gente estuda, né, sobre geografia, as formas geográficas, os elementos geográficos, monte, vale, morro, né, chapada, e a depressão. E a depressão que a gente vive no nosso corpo é originária do termo depressão da geografia. Porque o que é uma depressão na geografia? É um lugar abaulado, né? Como diz, é baixo. É baixo com relação aos outros níveis. As outras coisas estão em determinado nível. A maioria das coisas, né, a planície, no nível do mar. A depressão, ela está abaixo do nível do mar. Por isso que na depressão, tudo fica baixo em nós. O gosto fica baixo, o prazer fica baixo, tudo fica baixo. A dor é mais doída e o prazer é menos prazeroso, literalmente. Tudo fica em baixa. Para sair desse lugar, a gente precisa sempre, gente, de ajuda. Literalmente, se você está em um lugar, né, depressão, como se fosse uma vala, porque os outros lugares são mais altos, se você estiver lá dentro sozinho, geograficamente falando, você vai conseguir sair daquele buraco? Geograficamente falando, um buraco, gente, é um buraco. Não dá. Os irmãos de José jogaram ele num poço, vamos dizer assim. Era um poço. É como se fosse uma depressão. Ali ele conseguia sair sozinho? Alguém tirou ele dali, gente. Se ninguém ajudasse, jogasse uma corda, se esforçasse para tirar ele dali, para ajudar ele a sair dali, ele não ia conseguir sair sozinho. Então, que a gente não se engane, a gente não sai sozinho de uma depressão. A gente precisa de ajuda.
E a gente precisa deixar o nosso orgulho de lado, o nosso medo de lado. Depressão não é falta de fé. Depressão não é falta de Deus. Depressão é falta de saúde. É falta de saúde, precisa de ajuda. Precisa de ajuda capacitada, pessoas que possam fazer isso por nós. Só que nós, enquanto igreja, também podemos ajudar. Ah, eu não sou terapeuta, eu não sou médico. Sim, mas nós somos o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo pode, sim, andar bem ajustado, a ponto de sermos cura uns para os outros. Porque o Senhor está no nosso meio. O amor dele faz isso em nós e através de nós, sim. Nós podemos ser, enquanto igreja, uma comunidade terapêutica. Uma comunidade terapêutica. Não terapeutas profissionais, mas pessoas que sabem como lidar, como acolher, o que dizer para os nossos irmãos. E eu resolvi trazer um pouquinho dessa prática, porque eu acho que é muito importante a gente saber o que a gente deve dizer e o que a gente não deve dizer para os nossos irmãos nesse momento, para as pessoas que a gente ama nesse momento, né? Então, como lidar na prática, né? Aí eu trouxe o que não dizer. Primeira coisa que a gente não deve dizer: você não tem motivos para estar assim. Gente, a gente olha para a vida da pessoa, às vezes está tudo maravilhoso, não tem problema, não tem dificuldade, tem dinheiro à vontade, tem tudo. Gente, a pessoa está depressiva porque, minha filha, você não tem motivo para estar assim. Gente, é a pior coisa que a gente pode dizer para alguém que está em depressão, porque ninguém escolhe estar nesse lugar. Não tem a ver com motivo, gente. Tem a ver com algo que a gente não controla. Então, você dizer para a pessoa que ela não tem motivo para estar assim, é muito difícil para ela. Não diga isso nunca. E às vezes a gente fala, mas tem gente que tem problema maior do que o teu, presta atenção. Olha, eu passei, a gente dá exemplo da gente. Eu passei por isso, estou aqui, pé, estou bem, levanta daí. Gente, não se faz isso. A gente não ajuda. Eu sei que a intenção que a gente tem quando a gente fala assim com o nosso irmão é que ele levante, a gente quer que ele reanime, a gente quer que ele veja com a lente que a gente consegue ver. De que ele tem muitos motivos para agradecer, sim, ele tem, de fato. Mas ele não consegue enxergar com a sua lente. A lente que ele está usando nesse momento é a lente da dor, é a lente da depressão. É a lente desse lugar que ele não consegue sair sozinho. Então, dizer para ele, usa outra lente agora. Faz isso, olha. Não adianta. Na verdade, a gente não ajuda. A gente atrapalha. Dizer que é ingratidão, que a pessoa está sendo ingrata. Porque ela tem tudo e está daquele jeito. Você tem o que muitas pessoas queriam ter. Levanta. Reage. Não, irmãos. A gente não colabora com o nosso irmão, com o nosso amigo, com o nosso filho, com a pessoa que está perto de nós quando a gente diz isso. A gente piora a situação, porque a pessoa ela não reage, ela não agradece, ela não levanta, porque ela não consegue. A gente precisa entender, ela não consegue. Ah, então o que significa é para deixar ela prostrada? Não, calma. Existem coisas que a gente pode falar e que a gente pode fazer. Então, outra coisa, você precisa reagir, né? Como eu falei já, a intenção pode ser boa, a melhor delas, mas não funciona. Porque geralmente quando a gente fala você precisa reagir, a gente vai querer dar o nosso exemplo. Ah, eu passei por isso, assim, assim. Igual eu falei para vocês, eu compartilhei com vocês como foi comigo. Significa que tem que ser assim com você, que vai ser assim com o outro? Não, de jeito nenhum. Essa foi a minha experiência. Da minha experiência, eu entendi para mim que a depressão para mim me tirou o sabor por tudo. Eu não tinha gosto e prazer em nada. Eu entendo como sabor para mim. Cada um que passa pela depressão, dependendo do nível, vai conseguir definir de alguma forma. Às vezes tem gente que define depressão como dor profunda, como incapacidade geral de fazer tudo. Cada um vai definir de uma forma. Então, não é dando o nosso exemplo e dizendo, eu fiz assim, faz assim também. Não.
é diferente em cada caso. Você precisa reagir. Geralmente a gente fala isso e fala, a vida é dura, não sei se vocês já ouviram, mas eu já ouvi. A vida é dura, sabe para quem? Para quem é mole. Para quem é mole, a vida é dura. A gente dizer isso para alguém que está em depressão e não consegue sair daquele lugar? Se esforce, reaja. É a mesma coisa de dizer assim, para alguém que não enxerga, sabe? Um cego. Aqui, está na tua frente, você não quer ver. Olha, está na tua frente. Não é que ele não queira ver. Ele não consegue ver. É a mesma coisa de dizer para uma pessoa que tem asma e está na crise. Eu vivenciei isso com meu pai. Ele já faleceu. Às vezes era angustiante ver ele procurando o ar e não conseguia. Por quê? Um problema na traqueia dele. Um problema fazia com que ele não conseguisse respirar o ar. Aí a gente olha para uma pessoa que não está conseguindo respirar e diz, você está sendo ingrato com Deus. Olha a quantidade de ar que tem aqui. Deus te deu esse ar todo para respirar e você não respira? Deus te deu a vida e você não vive? Deus te deu esse dia e você não se levanta? Pensa, a pessoa não consegue respirar. Se a gente disser, que ingratidão com o Senhor. Olha a quantidade de ar que Ele te dá. Como essa pessoa se sente? A gente ajuda? Não. A gente atrapalha. A gente piora a situação. Porque sim, o Senhor deu muito ar. Mas naquele momento, Deus permitiu também que a traqueia dele fechasse e ele não respirasse. Acontece. É um problema, é uma doença. As quais todos nós podemos, ter em algum momento da nossa vida. Então, gente, não pense que a depressão é frescura, é besteira, é coisa de quem não tem o que fazer. A gente escutou muito isso na vida, Mas a gente tem entendido que não é. É uma doença. E precisa do nosso apoio. E precisa da nossa ajuda. Por exemplo, outra coisa. A pessoa começa uma medicação, começa um tratamento. Algumas coisas mudam, tanto no humor quanto no físico. Geralmente, medicação para depressão faz a pessoa engordar. Geralmente. Altera algumas partes do corpo da pessoa. Aí, a pessoa que está do lado, nossa, mas você está estranha. Você está estranho. Está tão esquisito. Será que esse medicamento está fazendo bem? Será que esse tratamento está fazendo bem? Ah, está muito estranho. Gente, a pessoa está se esforçando. A pessoa está tentando, está tomando medicação. Geralmente, a pessoa não gosta de tomar medicação. Principalmente para doença emocional. Para a saúde emocional, é muito ainda difícil a pessoa querer tomar. Aí a pessoa está se esforçando, a pessoa está fazendo tratamento. Os efeitos colaterais são esses. E a gente vai lá para o nosso amigo, para o nosso irmão. Não é maldade nossa, mas a gente não sabe. E a gente diz, poxa, você está estranho. Está muito estranho, você engordou, mudou o teu corpo assim, assado, mudou isso, mudou teu humor. Gente, é normal, é natural. Sabe o que a gente precisa ter? Paciência. Passar por esse processo junto. É um problema de saúde. Outra coisa que a gente não deve dizer, você está dando lugar ao diabo. Você está dando lugar ao diabo. A gente coloca um peso espiritual em cima de um problema que é de saúde. Isso faz a pessoa ir mais lá para baixo ainda. Não que o diabo, ele não se aproveite da nossa sensibilidade emocional. Ele se aproveita sim, porque ele é um aproveitador. Quando a gente está mais fragilizado, ele vem e joga um monte de dardo inflamado na nossa cabeça. Ele é aproveitador, ele faz isso. Mas a depressão em si não é por conta de dar lugar ao diabo. É por conta de uma alteração no teu cérebro, que foi causada por algum motivo específico. E é claro que o diabo ele não vai deixar de se aproveitar. Ele se aproveita das nossas crianças. Ele é assim. Ele veio para roubar, matar e destruir em todas as oportunidades. Ele faz isso, ele vai fazer mesmo. Então, se a gente está passando por uma dificuldade emocional, ele vai vir e vai tentar, sim, piorar a situação. Só que
dizer para o nosso irmão que ele está dando lugar ao diabo, enquanto ele está em depressão e precisando de ajuda, está lá no poço. José lá no poço, a pessoa que foi ajudar. José, você está dando lugar ao diabo, sai daí. Ele não tem condições. É a mesma coisa que fazer isso. Tá? Então, isso não é um jeito de resolver. Você precisa se consertar com Deus. A gente escuta muito isso. Algumas pessoas chegam no consultório e quando eles vão falar, o que eles ouvem, gente, não é de pessoa que não gosta, é de quem ama. Mas sabe o que acontece? Não é falta de amor da pessoa necessariamente, é falta de instrução, é falta de conhecimento, é falta de entendimento de como lidar. E aí, às vezes, a gente fala, cara, você está em pecado, você precisa se consertar com Deus. A depressão, ela não é causada por causa de pecado. O pecado, ele causa uma doença espiritual, que é a separação, a nossa separação de Deus. E aí, em pecado, a gente está propenso a ter todas as doenças que for possível, assim como a gente pode ter se não tiver em pecado. Mas o pecado é uma doença que nos separa de Deus. É outra coisa. Tem muita gente em pecado que não está em depressão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muita gente que não está em depressão, mas está em pecado. Então, dizer que está em pecado, que a pessoa está em depressão, precisa se consertar com Deus, é colocar outro peso espiritual sobre uma coisa que é de saúde física e emocional. Tá? Então, que isso a gente não precise, que a gente não fale essas palavras, que a gente entenda que isso não vai ajudar, embora a nossa intenção seja de ajudar. Não ajuda, piora. Agora vamos lá para o que deve ser dito. O que a gente pode fazer para ajudar alguém que está passando por uma depressão? Primeira coisa, a gente precisa ter disponibilidade. A gente precisa, de fato, querer amar. Para a gente se tornar uma comunidade terapêutica, a gente precisa ter muito amor de Deus na nossa vida. Porque é olhar para o nosso irmão e, de fato, desejar, se disponibilizar, se sacrificar muitas vezes para estar com ele quando ele precisar. A primeira coisa, nós vamos passar por isso juntos. Me incomode. A minha amiga sempre fala, Aline, me incomoda quando você precisar. Me incomoda. Eu estou dizendo, estou te autorizando a me incomodar. Porque ela sabe da minha questão com incômodo, né? E ela diz, eu estou te autorizando a me incomodar. Se você precisar, eu vou estar junto com você. Quem está em depressão precisa disso. Sabe, às vezes a dor do sofrimento não é tão intensa quanto a dor da solidão. De estar sozinho. Às vezes a pessoa que está em depressão, ela só precisa que você fique ali. Sem dizer nada, sem fazer nada. Você vai ficar ali o tempo todo? Não é isso, mas o máximo que você puder. Ela saber que ela pode contar com você. O Espírito Santo, ele está conosco em todo o tempo, mas nesse momento, no momento depressivo, a gente não lembra, a gente não consegue lembrar que ele está ali. Então é necessário, sim, o nosso irmão em Cristo, que é um representante de Jesus nessa terra para a nossa vida, que ele esteja do nosso lado nesse momento. Então, eu estou aqui, pode contar comigo, e que isso seja real. Gente, a gente vive, sim, na correria da nossa vida, com muitas questões para resolver, mas a gente precisa entender que, como cristãos, a gente precisa, sim, estar disponível para os nossos amigos. A gente precisa organizar o nosso tempo. A gente precisa administrar o nosso tempo, de forma que a gente possa estar com eles. Se cada um de nós puder estar um pouquinho com um ou outro que esteja em depressão, olha só, vai dar. É claro que não é uma pessoa só para todo mundo. Somos todos. Um pouquinho de cada um. Vai funcionar. Outra coisa. Tem pessoas que chegam, né, no ambiente, no espaço, com as pessoas. Não, eu vim te ajudar. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Outro dia aconteceu comigo. A pessoa chegou, não, eu vou te ajudar. Fazer isso, isso. Mais me atrapalhou do que me ajudou. Quando a gente quiser, de fato, ajudar alguém, você fala assim, fulano, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí sim. A pessoa vai te dizer o que você pode fazer.
Porque senão você tenta ajudar, a sua intenção é boa, mas você não ajuda, você mais atrapalha. Então, pergunte, meu amigo, minha irmã, o que eu posso fazer para te ajudar? Aí a pessoa às vezes pode dizer, eu não sei, só fica aqui, ou não faz nada. O que ela te disser, você faz para ajudar. Você faz para ajudar. Só o fato de você estar se preocupando, se importando, se dedicando a ela nesse ponto, já vai fazer bem. Já vai confortar. Você gostaria de conversar sobre o que está sentindo? Me fala o que está no seu coração. Então, nesse momento, quando a pessoa está muito depressiva, às vezes ela não quer falar. E não adianta a gente obrigar. Você gostaria de falar? O que está passando no seu coração? Eu estou aqui disponível para você. Quando você quiser, quando você desejar, você pode conversar. E deixa a pessoa livre, sem pressionar. Se coloca ali, ela só precisa de alguém do lado dela. É só isso. Você não tem que falar nada. Às vezes a gente acha assim, mas o que eu vou dizer, né? Quando a gente vai, por exemplo, em lugares onde as pessoas perderam outras, no velório, o que eu vou dizer? Eu não vou porque eu não sei o que dizer. Eu não vou lá porque eu não sei o que dizer. Gente, quem está passando por uma situação difícil, às vezes não quer que você diga nada. Ela só quer o teu abraço. Ela só quer que você esteja ali. Está doendo? Eu não posso tirar a sua dor, mas eu estou aqui com você. Jesus, ele desceu, ele veio aqui. E ele não tirou toda a nossa dor, ele tirou. Alguém aqui não sente mais dor? Alguém aqui não tem mais problema? Alguém aqui não tem mais dificuldade? Não. Ele veio aqui e ele entrou na nossa dor. Repara, homem de dores. Ele é Senhor e soberano, rei, pode todas as coisas sim. Mas enquanto ele veio aqui na terra, andou, homem de dores e sabe o que é padecer. Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos dar salvação. Sim, ele tem cura para nós? Tem. Ele tem restauração para nós? Tem. Mas enquanto estivermos aqui, nós teremos aflições. Precisamos recorrer a ele. Precisamos pedir que ele nos cure, que nos capacite, que nos restaure, que nos renove. Precisamos sim, mas isso não significa que aqui nós não teremos dores. Ele não tirou toda a nossa dor, gente. Ele tomou sobre ele toda a nossa dor para que nós fôssemos salvos e para que nós sejamos sarados, sim. Mas não é a plenitude do que ele tem para nós ainda. Nós viveremos sim, sem dor, sem depressão, sem angústia, sem medo, sem solidão, sem nada. Com ele, eternamente. Isso é promessa, isso vai acontecer. Nós aguardamos por esse dia. Sim, aguardamos. Mas enquanto estamos aqui, a gente vai sofrer sim. A gente vai passar dores sim. A gente vai passar por momentos depressivos sim. E encarar isso, gente, entender que isso acontece com a gente, já é algo para fazer com que a gente tenha uma esperança, sim, mas uma esperança real. Aqui, enquanto eu estou aqui, eu vou passar por dificuldade. Enquanto eu estou aqui, eu vou sofrer. O Senhor, ele não me prometeu uma vida maravilhosa e perfeita aqui, sem dor, sem medo, sem nada disso. Mas ele disse que estaria comigo. E nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer. Sabe por quê? Porque ele mesmo sentiu tudo que a gente sente. Ele mesmo passou por tudo que a gente passou. Ele levou sobre ele as nossas dores. Ele esteve conosco. Ele está conosco todos os dias. E ele não está só de presença, ele sente. Então, ele não veio e tirou a nossa dor. Ele está conosco. Ele veio e entrou na nossa dor. E é exemplo dele. Ele é o nosso Senhor. A gente anda nessa terra, a gente vive o Evangelho em busca de se tornar cada dia mais parecido com Ele. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso exemplo. A gente quer ser igual a Cristo, amém? Esse é nosso papel aqui nessa terra. É para aí que a gente anda. Chegar à estatura de varão perfeito. A gente caminha para esse lugar. Então, como é que eu faço nesse momento que o meu irmão está sentindo dor? Eu vou tirar a dor dele? Eu não tenho esse poder. Eu posso orar para ele. O Senhor pode curar a depressão na hora? Claro que pode, gente. Ele é soberano, ele é perfeito. E ele pode. Ele é todo poderoso. Ele pode curar o que ele quiser. Quando ele quiser. Do jeito que ele quiser. A gente vai deixar de orar por isso? Não, a gente vai orar. A gente vai pedir cura. A gente vai pedir restauração. E enquanto isso, se ele não quiser curar na hora, se
Se ele quiser curar pelo processo, porque, gente, o processo envolve a gente. E a cura para a gente também. Quando a gente está lidando com o nosso irmão e ali do lado dele, ele está sendo restaurado da depressão e nós estamos sendo restaurados e ensinados em tantas áreas da nossa vida. É cura para nós dois. O processo está acontecendo em nós dois. Então, o que a gente faz? A gente não vai ali pensando que a gente vai tirar a dor do outro. A gente vai ali para estar com o outro. Para viver com o outro que ele está vivendo, para chorar com o outro. Chore com os que choram e se alegre com os que se alegram. A palavra de Deus nos instrui. Então não se preocupe, tipo assim, eu não vou saber o que dizer para o meu irmão. Eu não vou saber o que dizer. O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Eu não vou em velório porque eu não sei o que dizer. Gente, você não precisa tirar a dor do outro, porque você não vai conseguir fazer isso mesmo. Esteja com ele. Abrace. Caminha junto. Esteja disponível. É disso que ele precisa. É disso que ele precisa. Então é isso que a gente precisa fazer. E aí tem outros. Tem alguma coisa que eu posso fazer por você para aliviar sua dor? Pergunta para o outro, não fala assim, eu vou fazer. Eu ouvi uma pregação outro dia, né, que alguém falou que a mulher fazia sempre uma torta de morango para Deus. Fazia uma torta de morango para Deus, fazia uma torta de morango para Deus. Quando chegou, né? Não, eu não te conheço, Senhor, mas eu fazia torta de morango para você. Quem disse que eu queria torta de morango? Eu não gosto de torta de morango. Às vezes, gente, a gente quer fazer para o nosso irmão aquilo que a gente acha que vai ser bom. Pergunta para ele, o que eu posso fazer por você? Mas sabe por que a gente vai fazer o que a gente acha que vai ser bom? Porque o que a gente acha que vai ser bom é o que é mais confortável para a gente fazer. Pensa bem, honestamente falando. Eu vou fazer isso aqui para fulano. Gente que gosta de arrumar casa, de organizar, vou na casa de fulano, vou organizar tudo, vou arrumar tudo, às vezes tira tudo da pessoa do lugar, né? Mas é porque eu sei fazer isso, eu sou boa nisso, então eu vou fazer o que eu sou boa. Não pense em você nessa hora. Não pense no que vai ser melhor para você. O que vai ser melhor para o teu irmão? Embora ele te peça para fazer uma coisa que para você é péssima. E deixa eu te falar, geralmente é isso que eles falam. Porque o tratamento é com a gente também, né? O tratamento é com a gente também. E aí ele pode dizer, você pode arrumar a casa para mim? Minha casa está muito bagunçada. E para mim é horrível minha casa ficar bagunçada. Estou falando, para mim, um presente que podia me dar. Eu não estava conseguindo arrumar minha casa. Um presente que podia me dar era arrumar minha casa para mim. Botar tudo em ordem. Limpar, porque a maioria das mulheres tem agonia, né? De ver a casa suja. E quando eu não consigo limpar a casa, eu fico agoniada. Então, para mim, é um presente. O que eu posso fazer para você? Você não está conseguindo. Arruma lá minha casa, arruma. Dá uma lavada nos banheiros. Beleza. Mas, para algumas pessoas, isso é o quê? Não, para mim é horrível limpar a casa, para mim é horrível. Entende? Mas só que naquele momento, para você ajudar o teu irmão, às vezes não precisa que você fale nada. Que você vai lá e arrume a casa dele. Lave as roupas dele que estão sujas. Entende? Se você estiver lá do lado dele, você vai saber do que ele precisa e você vai ouvir dele o que ele precisa. Isso é ser uma comunidade terapêutica. Às vezes a gente acha que ser uma comunidade terapêutica é só ter palavras bonitas, saber o que dizer na hora certa, do jeito certo. Gente, ninguém sabe. Ninguém sabe. Se a gente estiver junto com o nosso irmão, a gente consegue ajudar ele. Posso ficar aqui com você? Às vezes a pessoa só quer ficar sozinha, aí ela diz, né? Eu quero ficar sozinha. É geralmente o que a gente faz, a gente deixa a pessoa sozinha. A gente pergunta assim, eu posso ficar aqui um pouco com você? Geralmente, a pessoa fica tipo assim, tanto faz. Fica um pouquinho lá. Às vezes a gente se sente constrangido, né, com o silêncio, não dizer nada, não conversar nada. Sabe aquele silêncio constrangedor? Às vezes é necessário. Fica ali, mesmo que não seja para dizer nada. Só a tua presença vai fazer diferença na vida dele, na vida dela. Outra coisa, você quer conversar com alguém específico? Porque às vezes a pessoa não quer conversar com a gente, não quer se abrir com a gente, não se constrange, não fica achando, porque a pessoa não confia em mim. Não é nada disso, gente. Você está ali, não é para pensar em você, lembra? É para pensar no irmão, no que ele está precisando. Então, às vezes a pessoa fala, puxa, eu acho que eu me sentiria à vontade de conversar com ciclano, fulano, beltrano. Aí, geralmente, quem está ali, sempre,
e a pessoa não quer se abrir com ela, se sente magoado. Poxa, mas eu estou aqui, eu venho aqui, eu limpo tua casa, arrumo as coisas, e você não quer conversar comigo? Gente, não é hora para isso, né? A gente tem tempo para perder com ressentimento, não é verdade? A questão é isso que vai fazer bem para ele? Vamos lá, vou trazer fulano aqui. Se você vai conversar bem com fulano, bora fulano trazer para cá. Então, uma coisa muito boa, gente, é isso. Ouvir a pessoa, perguntar o que fazer para ajudar e ficar perto, ficar junto. Tentar, de verdade, entregar-se a si mesmo, como o Senhor Jesus fez naquela cruz por nós. Estar com a pessoa, entrar no sofrimento junto com ele. Não é tomar a dor dele para si, mas é estar junto com ele nesse momento. E que ele sinta muito isso. E, para a gente fechar, né, é justamente essa questão da esperança realista. Gente, preparar-se para lidar com desespero, com medo, com dores, com frustrações, saber, gente, isso não significa ser pessimista não, tá? Ah, eu não sou pessimista, então tudo de bom só que vai acontecer comigo. Isso é ser otimista, não. Isso é ser lunático. A gente está nesse mundo. Isso é ser antibíblico, inclusive. Gente, a gente está nesse mundo. A Bíblia diz para a gente. O Senhor, Ele disse, no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Eu estou com você e você vai vencer. Não significa que você não vai passar pelas situações. Não significa que você não vai sofrer. Não significa que você não vai sentir dor. Não significa nada disso. Significa que você vai superar, que você vai vencer, que esse momento é uma fase, está doendo, está difícil, é uma fase, você precisa de ajuda sim, mas vai passar. Vai passar. E como o salmista disse, eu me lembro como eu ia alegre para a casa do Senhor. Eu me lembro quando eu adorava a Deus em festa, aquela multidão. Eu me lembro e eu sei que um dia isso vai acontecer de novo. Ele disse no Salmo, ele disse, por que está batido a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Cadê meu Deus? Mas eu sei que novamente eu vou louvar Ele depois que essa fase passar, depois que essa dor passar, depois que esse momento passar, eu vou conseguir novamente adorar o meu Senhor como eu adorava um dia. Esperança, mas esperança sabendo que não vai ser fácil, não é simples, não é comum. Não é comum, não. Não é... Não abrir e fechar de olhos, não é tão simples assim. Precisamos de ajuda, sim. Precisamos ser uma comunidade terapêutica, sim. É muito bom que a gente saiba o que dizer, se tiver que dizer alguma coisa. Também precisamos saber o que a gente não deve dizer. Isso é muito relevante, para que a gente aprenda a lidar com os nossos irmãos, com as nossas questões também. E no final da revista de vocês, da lição, tem uma frase do Gary Collins, que ele disse, que eu achei assim, fantástica, muito, muito relevante, muito boa, e eu queria ler com vocês, né? E diz assim, todo indivíduo que pensa já ter colocado todos os caminhos de Deus convenientemente organizados numa tabela, analisados e correlacionados com explicações superficiais e convenientes, de modo que tem plenas condições de responder a todas as dúvidas dos corações feridos, ainda tem um longo caminho a percorrer no labirinto de mistério que chamamos de vida e morte. Gente, quem acha que tem resposta para dizer para um, para outro, nos momentos de dor, no momento de angústia? Eu tenho resposta para tudo. Eu sou isso, eu tenho resposta para... Quem acha que consegue organizar as coisas do seu jeito, olha só, explicações superficiais, tem plenas condições para responder todas as dúvidas. Pensam já ter colocado todos os caminhos de Deus organizados, ou seja, Deus vai agir assim, naquela hora, Deus vai agir assado. Gente, quem somos nós? Para termos respostas para tudo? Para acharmos que o nosso Deus vai agir ou reagir do jeito que a gente quer? O nosso Deus, ele não cabe em caixinha nenhuma. Ele é Senhor. Ele age, reage
de maneira diferente com cada um, da maneira como cada um precisa ser tratado. Quando Pedro estava preso e a igreja orou, Pedro foi liberto. Quando João Batista estava preso, certamente todos os discípulos de João Batista estavam clamando ao Senhor para que ele fosse liberto. E o que aconteceu com João Batista? Morreu decapitado. O Deus de Pedro é o mesmo Deus de João Batista? Sim, sim. Então a gente precisa saber que o nosso Deus, ele tem o controle da nossa vida. E tudo que ele faz na nossa vida tem propósito. Se a gente está passando por esse momento de dor, a gente não tem que achar que vai ser igual para mim, igual para você, igual para o outro. Não. A gente não tem resposta para tudo. A gente sabe que o nosso Deus continua assentado num alto e sublime trono, sob o controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, a palavra diz que nenhuma folha da árvore cai, se não for permissão de Deus, vontade de Deus. Não significa que a gente não vai lutar, que a gente não vai fazer o que a gente tem que fazer. Ele deixou para a gente tudo isso, para a gente se tratar, para a gente prosseguir, para a gente ter bom ânimo, para a gente continuar e para a gente cuidar uns dos outros, para a gente tratar uns dos outros, para sermos a comunidade terapêutica que anda junto, o corpo de Cristo. Ele manda, o corpo obedece. Nós somos essa comunidade, nós precisamos ser essa comunidade. E eu trouxe essas informações para colaborar um pouquinho mais com vocês nessa caminhada. Conosco, né? Porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos. Eu sou o corpo de Cristo em outro lugar, vocês são o corpo de Cristo aqui, e nós somos o grande corpo de Cristo sobre a face da terra. E caminhando juntos, no amor do nosso Senhor, seguindo o exemplo do nosso Mestre. A gente vai permanecer, a gente vai caminhar, sofrendo num dia, o outro dia melhor, passando pelas situações, pelos conflitos da vida, entendendo que o nosso Senhor está no controle e que Ele vai voltar. E aí sim, reinará sobre todas as coisas, colocará tudo no lugar. E aí é plenitude. A gente não vai precisar de médico, de hospital, de remédio, de terapeuta, de coisa nenhuma. Ele vai restaurar todas as coisas. Até lá, continuamos caminhando, precisando um dos outros, contando uns com os outros. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade, agradeço muito poder estar aqui com vocês mais uma vez. Eu queria orar com vocês. Vamos orar juntos? Amém? Quem quiser se colocar de pé. Senhor, nessa manhã nós queremos te louvar. Nós queremos te bendizer e te agradecer porque o Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Todos os dias da nossa vida, o Senhor é bom. Obrigado pelas suas misericórdias renovadas sobre nós a mais essa manhã. Obrigado por esse povo seu aqui nessa manhã, Senhor, que veio ouvir a tua palavra. Obrigado pelos seus ensinamentos nessa manhã. Que em nome de Jesus, Senhor, a sua cura seja liberada sobre a tua igreja, a sua restauração seja liberada sobre a tua igreja. Que nós possamos, Senhor, como irmãos em Cristo, andar, caminharmos juntos, Senhor, lado a lado, uns com os outros, ajudando uns aos outros nas suas dores, nas suas dificuldades, nas suas lutas, nas suas aflições, porque nós sabemos que nós teremos aflição aqui, mas nós sabemos também que o Senhor não nos deixa sozinho. O teu Espírito Santo está conosco. Nós temos ao Senhor e nós temos uns aos outros. Senhor, que esse espírito, Pai, de comunhão seja restaurado nesse lugar, Senhor. Que vidas possam se levantar para acolher outras, para cuidar de outras, para amar outras, Senhor. Para que haja cura, porque o Senhor com certeza deseja liberar cura através do relacionamento, através da comunhão. A tua palavra nos diz que na comunhão dos irmãos o Senhor ordena a bênção, Senhor. Que haja comunhão nesse lugar, Senhor. Que a sua comunhão seja estabelecida nesse lugar de maneira poderosa, Senhor. Para que nós possamos ver a tua obra, o teu milagre, os teus feitos acontecendo nessa comunidade aqui, Senhor. Que vidas sejam curadas, Senhor, e restauradas, restabelecidas para a glória do teu nome, Senhor. Porque nós vivemos para a glória do teu nome, Senhor.
Obrigada, Deus. Obrigado por essa manhã. Obrigado por essas vidas. Obrigado por tudo que Tu és. Por tudo que tem feito na nossa vida, Senhor. Te louvamos, te bendizemos. Em nome de Jesus. Amém, amém.